Obrigado, presidente. Bom, ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje eu li no jornal Pioneiro, né, que, por minha tristeza, o vereador Fantinel foi o único vereador do Legislativo que não assinou a proposição da criação da Comissão do Meio Ambiente, o desmembramento, a qual o vereador Cadore já está fazendo a relatoria. Provavelmente a presidente já coloca em pauta semana que vem. Eu acho que a gente já podia ter, de forma simbólica, ter aprovado essa semana, né? Se tivesse tudo. Mas fiquei triste, vereador Fantinel, porque a gente tinha o projeto já protocolado e o senhor quis retirar a assinatura. Tive que pedir para todos os vereadores assinar novamente. E eu acho que outros colegas receberam também uma carta, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Agronomia, com 18 docentes da universidade, 18 professores e professoras doutoras de diferentes cursos, Departamento de Horticultura e Silvicultura, Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, Departamento dos Solos, Departamento de Zootecnia, Departamento de Plantas de Lavoura e Departamento de Fitossanidade. Então foram diversos departamentos da URGS que assinaram uma carta, a qual o senhor trouxe um vídeo semana passada, e eu peço também para quem está me acompanhando pela TV Câmara e pelas redes sociais possam acompanhar na íntegra a nota de esclarecimento da Faculdade de Agronomia da URGS. Esclarecimento sobre a atuação das árvores no controle de processos de erosão do solo e deslizamentos. Nós, professores assinantes dessa carta, vinculados à Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ouvimos com surpresa e uma certa incredulidade as declarações de vereadores de alguns municípios do Rio Grande do Sul nas últimas semanas, defendendo o corte de árvores, sejam de mata nativa ou plantada ao lado de estradas, ou em áreas de encostas e topos de morros, como medida preventiva para evitar os deslizamentos. Em um primeiro momento, nos chama a atenção o completo desconhecimento desses representantes do povo, de seus municípios, não apenas sobre o tema em si, mas sobre a forma de atuação de instituições e órgãos governamentais nos âmbitos estadual e federal. Os profissionais de órgãos citados, como por exemplo a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, são formados em nível superior e em muitos casos em nível de pós-graduação, em instituições de ensino superior que também têm atuado por meio de professores e pesquisadores durante décadas na pesquisa relacionada a bens naturais e suas interações. A esse desconhecimento soma-se muitas vezes a avidez em defender interesses de grupos específicos, em detrimento do interesse de toda a sociedade. Sobre as afirmações desses parlamentares, cabe destacar que as áreas de floresta são as mais protegidas contra a erosão do solo e os deslizamentos. O sistema radicular é um fator de agregação e estruturação do solo, conferindo-lhe a maior resistência aos processos de degradação. Prova disso é que o nosso planeta só começou a ter a formação dos solos profundos quando as espécies do reino vegetal começaram a desenvolver raízes em um processo sinérgico que ocorre há 370 milhões de anos. Ademais, as raízes das plantas, no caso das árvores, funcionam como uma bomba, absorvendo a água do solo e dessa forma retardam o umedecimento extremo, a saturação do solo. O solo se comporta como um corpo líquido, desencadeando os movimentos de massa nas encostas somente em ocasiões em que o excesso de chuva supera a ação das raízes de segurar o solo e bombear a água para suas folhas. A construção da estrutura do solo, formada sobre matas nativas, portanto, promove fluxo de água em velocidade e magnitude mais adaptada ao ecossistema local, tanto em sua superfície como na subperfície, o que preserva sua estrutura e retarda a condição de saturação. É a melhor condição para preservar o solo. Justamente pela capacidade de estabilidade e estruturação dos solos pelas raízes de espécies arbóreas, é que as matas estão localizadas em topos de morros, em costa 45 graus de declividade, margens de rios e proteção de nascentes, ou seja, a área de proteção permanente, as APPs. Essas áreas são as mais frágeis ambientalmente, por processos como a erosão do solo e deslizamentos, e por isso a importância de uma legislação ambiental que delimite as áreas de mata apenas para o uso de proteção permanente. A cobertura vegetal produzida pela floresta
intercepta um grande volume de água da chuva em comparação às demais coberturas vegetais. Essa cobertura impede o impacto das chuvas diretamente sobre o solo e, dessa forma, impede ou minimiza a degradação e o transporte de partículas do solo pelo escoamento superficial. Esse e outros processos resultam em consequências positivas não somente ao produtor rural, que geralmente está em convívio mais próximo dessas áreas, mas também no funcionamento adequado de zonas urbanas e a sociedade em geral. As águas de escoamento enxurradas geradas nas encostas pela chuva excessiva, pela ocupação desordenada e pelo manejo inadequado do solo, aceleram a erosão e os deslizamentos. Assim, o solo degradado perde uma de suas principais funções, que é justamente a de regular as enchentes. A enxurrada, que escoa desde as encostas, alcança os rios e as planícies de inundação, levando consigo sedimentos e qualquer material que possa estar junto desses. Em relação ao comentário de que, abre aspas, os deslizamentos acontecem só nas áreas com matas, fecha aspas, como sendo uma prova de que as florestas e matas naturais provocariam esses eventos, cabe ainda algumas observações para reforçar o equívoco da afirmativa proferida. Os deslizamentos ocorrem normalmente em áreas declivosas, tendo terrenos inclinados que aumentam a atuação da força da gravidade e onde os solos, pelas suas próprias características, apresentam menor capacidade de armazenamento de água. Essas áreas são ou deveriam ser cobertas por vegetação natural como uma forma de proteção contra a erosão do solo, transporte de sedimentos de diferentes tamanhos e até deslizamentos, está difícil, pelos mecanismos já explicados. A vegetação nativa dos biomas do Rio Grande do Sul é mais eficiente que lavouras, pastagens cultivadas, pomares ou florestas de espécies exóticas, em função da biodiversidade vegetal que promove a diversidade da altura de copas, da rugosidade das folhas e galhos, e dos sistemas radiculares que atuam estruturando o solo para resistir aos impactos dos agentes erosivos, chuvas e escoamento superficial. Em resumo, a vegetação nativa, e especialmente as árvores nativas, proporcionam maior resistência às forças de degradação, pois compõem vegetação natural do local com pouca intervenção antrópica, ou seja, pouca movimentação no solo e no ambiente. Porém, o que ocorreu no Rio Grande do Sul foi uma precipitação muitas vezes acima das médias mensais para as várias regiões em um pequeno intervalo de tempo. Como exemplo, municípios de Veranópolis, Bento Gonçalves e Caxias do Sul registraram entre 1º e 13 de maio precipitações pluviométricas equivalentes a cerca de 5 vezes as médias para todo o mês. Infelizmente, nessa condição extrema, que tende a se tornar mais frequente devido às mudanças climáticas em decorrência do aquecimento global, nem mesmo as áreas de mata nativa conseguiram absorver a água da chuva, seja pelas suas copas, raízes ou pelo processo de infiltração da água no solo. Dessa forma, deslizamentos ocorreram. Cabe ressaltar que se não houvesse essas áreas de mata nativa, conforme os parlamentares estão defendendo, teríamos um cenário ainda muito pior, realmente um cenário sem precedentes. Gostaríamos ainda de reforçar que as universidades públicas estão a serviço da sociedade e têm profissionais que dedicaram décadas de suas vidas aos estudos, pesquisas científicas e trabalhos envolvendo bens e fenômenos naturais, inclusive informando as consequências de uso de terras fora da sua aptidão. Lamentamos que pessoas que deveriam prestar serviços importantes à sociedade usem de seus cargos para disseminar conceitos completamente equivocados sobre temas tão fundamentais para a humanidade e o planeta. Vemos também com apreensão o avanço de pautas que representam mudanças no sentido de flexibilização da legislação ambiental, sem o devido debate junto à sociedade, e com pouca ou nenhuma consulta a pesquisadores, professores especialistas no tema, no poder legislativo em âmbito estadual e federal. É importante ressaltar também que, frente de catástrofe enfrentada pelo povo gaúcho, estamos apoiando e participando de ações emergenciais em várias frentes, assim como trabalhando em propostas de curto, médio e longo prazo para o enfrentamento de emergências climáticas e ambientais. Permanecemos à disposição para dialogar e trabalhar conjuntamente com o poder público e as entidades da sociedade civil, cumprindo uma tarefa que nos pertence e para a qual nos preparamos durante todo o período de nossas formações acadêmicas e técnico-científicas e atividades profissionais.
Então fica aqui essa carta, uma carta aberta, foi entregue para vários vereadores e vereadoras aqui desse legislativo, e dou voz, então, a esses professores, professoras doutoras, diversos departamentos da Faculdade de Agronomia da URGS. E faço um apelo, vereador Fantinel. O senhor que é um cara legal, gosto muito do senhor, mas discordo quase 100% das suas pautas. Vamos consultar essas pessoas antes que o senhor anunciou ontem que irá protocolar diversos projetos. Não vamos fazer nada na ansiedade sem consultar pessoas que entendem do tema. Nós, muitas vezes, apesar, e concluindo, presidente, de eu ser formado em geografia, muitas vezes a gente não tem conhecimento aprofundado que pessoas que pesquisam e se atualizam diariamente. Nós precisamos trabalhar menos com achismo e mais com a ciência. E é a ciência a qual eu apoio e dou os parabéns. Obrigado, presidente Marisol. Obrigada, vereador.